Olá, estudantes, tudo beleza? Tranquilo com vocês? Bem-vindos novamente ao Mundo Métrico Matemática para mais uma aula de matemática básica. E aqui falaremos um pouco mais de MMC e um método alternativo para vocês resolverem problemas desse tipo que envolvem MMC. Vamos à leitura do primeiro problema sem mais delongas. Júlia está fazendo um tratamento médico. Ela precisa tomar o remédio A de 4 em 4 horas e o remédio B de 6 em 6 horas. Se ela tomou os dois remédios às 8 horas, a que horas ela tomará os dois remédios juntos novamente? Então o problema diz o seguinte: ela tem que tomar dois tipos de medicamento, o A e o B. E está dizendo que ela tomou os dois no mesmo horário. A primeira dose ela tomou juntos, tá bom? Começou no mesmo horário e esse horário foi às 8 horas. Vamos colocar aqui esse horário aqui, ó. Ela tomou os dois juntos às 8 horas. Então, olha só. O medicamento é tomado de 4 em 4 horas. Depois que ela tomou a primeira dose aqui, quanto tempo depois ela voltará a tomar a segunda dose? Então, ó, depois que ela tiver tomado a primeira dose, ela vai tomar a segunda 4 horas depois, a terceira 8 horas depois, a quarta 12 horas depois, a quinta 16 horas depois, aí vem 20 horas depois e assim sucessivamente. Já o medicamento B, ele é tomado de 6 em 6 horas. Então, quando ela toma a primeira dose, a próxima vai vir depois de 6 horas, a próxima depois de 12 horas, a próxima depois de 18 horas, a próxima depois de 24 horas, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. O que vocês podem me dizer em relação a esses números que compõem os intervalos de tempo do medicamento A e os números que compõem os intervalos de tempo do medicamento B? Observe, se aqui eu estou contando de 4 em 4 horas, então eu posso concluir que esse conjunto é o conjunto dos múltiplos de 4. A mesma coisa vale para o conjunto de intervalos para o medicamento B. É o conjunto dos múltiplos de 6, tranquilo? Conseguiram entender isso aqui? Se aqui eu estou contando de 4 em 4, é o conjunto dos múltiplos de 4. Se aqui eu estou contando de 6 em 6, é o conjunto dos múltiplos de 6. Então o que acontece? Quanto tempo depois dela ter tomado a primeira dose, ela voltará a tomar os dois medicamentos juntos? Olha só. No A, ela vai tomar 4 horas depois, só que não vai ter tomado o medicamento B, que esse é tomado às 6 horas depois. Aqui ela tomou 8 horas depois, só que ela não vai tomar do medicamento B. Observe que não tem nenhum medicamento para tomar 8 horas depois que inicia. Essa próxima dose do A, ela vai tomar 12 horas depois. Observem, 12 horas depois que ela iniciar o tratamento, ela vai estar tomando a quarta dose do medicamento A, mas também estará tomando a terceira dose do medicamento B. Então, esses são os horários que vai coincidir. Quando ela estiver tomando a quarta dose do medicamento A, ela estará também tomando a terceira dose do medicamento B. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que 12 horas depois é o horário que vai coincidir que ela vai tomar os dois medicamentos juntos novamente. Então, se ela tomou a primeira dose às 8 horas, passadas mais 12 horas, então ela voltará a tomar os dois medicamentos às 20 horas. Então, observe aqui, pessoal, o que esse 12 representa dentro dessa dinâmica aqui? Se esse é o conjunto dos múltiplos de 4 e esse é o conjunto dos múltiplos de 6, e 12 é o número que está comum aos dois conjuntos e ele é o menor, isso é importante, significa que 12 é o mínimo, ou seja, o menor múltiplo comum entre 4 e 6. Ou seja, 12 é o MMC. Então, o MMC entre 4 e 6 é igual a 12. Poxa, professor, mas só isso? Sim, é só isso. Basta você entender a dinâmica do problema e você chegaria à conclusão que bastava fazer o MMC. Estava tudo perfeitamente correto. Outra dica que eu posso dar para vocês é o seguinte. Aqui está perguntando quanto tempo depois. Não é isso? A que horas ela voltará, ela tomará os dois novamente, ou seja, está falando de algo posterior. Todo problema que fala de algo posterior, ele é um problema de MMC, porque a gente tem dois tipos de problemas, de MMC e de MDC. MDC ainda não trabalhamos aqui, mas o problema de MMC, tudo que vem depois, que está relacionado a tempo depois, ou que é maior, ou tamanho, tudo que aquilo que vem depois, que sofre uma ação que acontece depois, tudo isso aí é problema de MMC, beleza? Aqui, por exemplo, eu tenho os números envolvidos, 4 e 6. O número que eu procuro, se vocês observarem, ele vai ter que ser maior do que 6 ou igual, pelo menos. Porque como que eu posso pegar, por exemplo, 5 horas? 5 horas depois, ele não vai estar tomando o medicamento B. A próxima dose vai ser só 6 horas depois. Então, esse tempo ele tem que ser maior do que 6 ou igual. Então, essa é uma dica que a gente pode estar frisando aí. O próximo problema é aquele velho probleminha dos biscoitos. E diz o seguinte, já está na sua tela para você ler.
A quantidade de biscoitos que Rita comprou na padaria é menor que 100 e pode ser dividida igualmente e sem sobras, isso é muito importante, tá? Significa que pode ser dividida em quantidades exatas, em 8, 10 ou 16 caixas. Quantos biscoitos Rita comprou? Olha só, se você analisar isso aqui, eu não vou montar todo aquele esquema assim tão na cara, mas aqui é o seguinte, se ela comprou uma quantidade de biscoitos e essa quantidade pode ser organizada tanto para 8 caixas, ou se ela quiser organizar em 10 caixas também pode, ou se ela quiser organizar em 16 caixas também pode, significa que esse número ele pode dividir por 8, ele pode dividir por 10 e ele pode também dividir por 16. Então é o MMC entre 8, 10 e 16. A gente vai descobrir se é o MMC agora ou não. É um problema de MMC, só que como a quantidade limitada que ele colocou lá em cima é um número menor que 100, pode ser que esse número seja maior que o MMC procurado, mas vamos fazer aqui para vocês verem. Como eu disse anteriormente, não precisamos montar esse algoritmo aqui, ó, por exemplo, de 2, 4 e tal, para fazer o MMC, não precisa. Esse método que a gente está fazendo aqui, lembrando que é um método um pouquinho mais extenso, mas se de repente você tem dúvida, tem dificuldade em fazer o algoritmo do MMC, fazendo aquela forma tradicional, você pode fazer desse jeito aqui, ó. Então os números envolvidos são 8, 10 e 16. O que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso fazer os múltiplos de 8, os múltiplos de 10 e os múltiplos de 16. E esses números precisam ser menores que 100, tá bom? Então vamos lá, os múltiplos de 8 até 100. Vai ser 8, 16... Então, só até aqui, porque o próximo é maior que 100. Então observe, pessoal. Quantos biscoitos ela comprou? Ela comprou o número de biscoitos que pode ser dividido por 8, por 10 ou por 16 simultaneamente. Então, qual é o número que eu procuro aqui? Observe aqui, ó. Qual desses números que tem nesses três conjuntos, eu procuro o número que ele é comum aos três conjuntos, beleza? Se ele pode dividir tanto para 8, para 10 ou para 16, ele tem que ser múltiplo de todos ao mesmo tempo. Então, beleza, olha só. Vamos observar o seguinte, aqui eu posso vir partir dos múltiplos de 10, que todos eles têm que terminar em 0. Então o número que eu procuro, como ele é múltiplo de 10 também, ele vai terminar em 0. Então todos que não terminam em 0 eu posso descartar já aqui, ó. Já posso descartar todos esses aqui, tá bom? Posso descartar todos esses aqui já, ó. Posso descartar esses aqui também e esses aqui, né? Então observe agora, aqui, ó, no conjunto dos múltiplos de 8 eu só tenho 40 e só tenho 80 agora. Nos múltiplos de 16 eu só tenho 80. Então, o número que eu procuro é o 80. 80 é o único número que ele é múltiplo tanto de 8, de 10, 16, na ordem de números menores do que 100. Observe aqui que o 80 está aqui também, ó. Não existe nenhum outro número, pessoal, que está nos três conjuntos. 80 é o único número que está nos três conjuntos ao mesmo tempo. Então, ó, o MMC de 8, 10 e 16 é igual a 80. Então significa o quê? Se ela comprou uma quantidade de biscoitos que pode ser dividido tanto para 8, ou para 10, ou para 16, e é menor do que 100, ela comprou 80 biscoitos, porque é o único número aí que é múltiplo dos três ao mesmo tempo e, portanto, atende essas exigências aí. Beleza? Eu vou aproveitar aqui a oportunidade e vou passar para vocês um pequeno macetezinho aqui. Pessoal, de repente você tem dificuldade, isso não é tão surpreendente. Existem pessoas que têm dificuldade de fazer aquele velho algoritmo. Vou fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quanto é 96 dividido por 16, perceba que 96 é múltiplo de 16. Claro, se for uma divisão exata, geralmente a gente faz isso, ó, 96 dividido por 16. Mas não é surpreendente eu dizer para vocês que tem pessoas que ainda sentem dificuldade de fazer esse tipo de algoritmo aqui, esse algoritmo de Euclides, né? Então eu vou te dar uma alternativa agora, para você ficar bem ligadão nisso aí e não erra mais. Olha só, 96 é múltiplo de 16. Então quanto é 96 dividido por 16? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar quantos termos tem desde o primeiro até chegar no número que eu quero. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 96 é o sexto termo dos múltiplos de 16. Portanto, 96 dividido por 16 é igual a 6. Simples assim. Tranquilo assim. 96 está na posição 6 dentro do conjunto dos múltiplos de 16. Então, 96 dividido por 16 é igual a 6. Outro exemplo para vocês. Tá, vou pegar aqui o 56. 56 está aqui. Eu não sei se vocês conseguem perceber, porque eu risquei, né? 56 dividido por 8. Não quero montar o algoritmo de Euclides aqui. Eu vou fazer 56 dividido por 8. Quanto é? Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ele é o termo 7, é o sétimo termo, então 56 dividido por 8 é igual a 7. Se eu perguntar 48 dividido por 16, 48 dividido por 16, 1, 2, ele é o terceiro termo, então 48 dividido por 16 é igual a 3, beleza? Isso é um macetezinho, pode não ser tão útil assim, mas, né, se de repente você tiver com dificuldade de fazer o algoritmo tradicional, você pode fazer por esse meio aqui também, beleza? Então vamos lá, vamos a mais um exemplo aqui para a gente fechar essa aula de hoje. Pessoal, se estiver te ajudando, você pode já se inscrever no canal, tem esse íconezinho, esse botãozinho no cantinho da tela aqui embaixo, você pode clicar lá para se inscrever diretamente, tá? Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola, das novidades que vão aparecer por aqui, e vem comigo no terceiro problema. 3 corredores largaram juntos em uma prova cujo percurso é circular. Eles correm com velocidade constante. Bruno leva 3 minutos para completar cada volta, Henrique leva 4 minutos e Davi 6 minutos. Dada a largada, depois de quanto tempo os 3 passaram juntos pela primeira vez por esse local? Então o que acontece? Aqui está dizendo o seguinte, ó, que eu tenho aqui, ó, um percurso circular. Deixa eu fazer o percurso aqui. E aqui eu tenho a largada aqui, ó. Na largada aqui eu tenho 3 elementos que vão sair aqui, ó. 1, 2, 3. 3 carinhas aqui que vão começar a correr. Esse carinha feio aqui. 3 carinhas vão começar a correr. Suponha que eles vão correr nesse sentido aqui, ó. Eu tenho lá o Bruno, eu tenho lá o Henrique, tenho lá o Davi. E está dizendo que o Bruno leva 3 minutos. Então vamos analisar para Bruno. Vamos supor que Bruno é esse primeiro. Se ele leva 3 minutos, a partir do momento que ele sair daqui, ó, e fazer todo esse circuito, se ele gasta 3 minutos em uma volta, significa que ele completa essa volta em 3 minutos aqui nesse circuito. Então, 3 minutos depois, vou colocar aqui, ó, os tempos de Bruno, tá? Esse B é os tempos de Bruno. Significa, ó, que ele completa a primeira volta em 3 minutos, a segunda volta ele completa em 6 minutos, a terceira volta ele vai completar em 9, a quarta volta em 12, a quinta volta em 15, entendeu como é que é? Então vai nessa progressão aí sucessivamente, tá? Então a cada 3 minutos ele vai estar passando aqui por esse ponto de largada aqui. Já o Henrique ele gasta, deixa eu procurar um problema aqui, o Henrique gasta 4 minutos. Então significa que quando o Henrique partir aqui, suponha que o Henrique é esse do meio aqui, quando o Henrique partir aqui do circuito, 4 minutos depois ele completa a primeira volta, 8 minutos depois a segunda, 12 minutos depois a terceira, 16 minutos depois a quarta, 20 minutos depois a quinta e assim sucessivamente. E é análogo para Davi, só que Davi ele gasta quantos minutos? Ele gasta 6 minutos. Então, ó, quando o Davi sai daqui, da largada aqui, ó, 6 minutos depois ele passa, 12 minutos depois ele passa, 18 minutos depois, 24 minutos, 30 minutos, meia hora depois. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai analisar, beleza? Então, o que quer saber agora aqui? Tá querendo saber, depois da largada, ou seja, os 3 largaram juntos, depois da largada, em quanto tempo depois, qual vai ser a primeira vez que eles vão se encontrar novamente? Quando é que todos eles passarão novamente aqui por essa largada juntos? Qual é a próxima vez? Então vocês já devem ter percebido que aqui eu tenho, ó, os múltiplos aqui, ó. Aqui são os múltiplos de 3, aqui são os múltiplos de 4 e aqui são os múltiplos de 6. Então eu quero achar o MMC entre 3, 4 e 6. Volto a repetir, pessoal, quando é um problema de MMC, o número tem que ser maior ou igual do que o máximo envolvido. Quem é o máximo entre 3, 4 e 6? É o 6. Então o número que eu procuro ele tem que ser maior ou igual a 6. Então eu vou procurar o número maior ou igual a 6. Nessa perspectiva, o 3 já está fora, o 4 já está fora. Vamos partir para o 6. O 6 está aqui, mas o 6 não está aqui. Vamos partir para o 9. O 9 está aqui, mas o 9 não está aqui. Também 9 não serve. Vamos partir para o 12. 12 está aqui, 12 está aqui e 12 está aqui. Então o menor número que está comum, que está presente nos 3 conjuntos de múltiplos é o 12. Significa que 12 é o menor ou mínimo múltiplo comum, né, entre 3, 4 e 6. Ou seja, ele é o menor número que pode ser dividido tanto para 4, para 6 ou para 3 ao mesmo tempo, simultaneamente, beleza? Reparem isso, ó, 12, se ele é múltiplo e está no 3 conjuntos, ele divide tanto por 6, tanto por 4, quanto por 3. Beleza, pessoal? Então, pessoal, isso aqui é o seguinte, a pergunta finaliza dizendo: dada a largada, depois de quanto tempo os 3 passaram juntos pela primeira vez neste local? Então, ó, a resposta é 12 minutos depois, tá bom? Então, depois que eles saírem aqui, ó, 12 minutos depois, os 3 estarão passando juntos por esse mesmo ponto, que foi o ponto de largada. Então, pessoal, por hoje essa aula termina por aqui.
Na próxima aula de matemática básica, nós falaremos de multiplicação e divisão de frações. Vou ensinar para vocês um macete top para vocês aprenderem a fazer divisão de frações. Muita gente tem dificuldade, preserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, muita gente ainda se confunde com isso, mas vou dar uma dica para vocês na próxima aula, um macete, para vocês nunca mais errarem esse tipo de problema, beleza? Então, fique ligado que nos próximos dias eu coloco o próximo vídeo, ative o sininho de notificações para não perder, e muito obrigado por assistir o Mundo Métrico Matemático. Um grande abraço aí e até a próxima.